Boa tarde, olá minha gente. Hoje é dia 13 de agosto de 2023 e eu sou Malu. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Cecília. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a lemúria. Porque, conversando com uma amiga, ela estava me falando a respeito do livro Telos. Eu me interessei bastante sobre o livro, comprei o livro, li o livro rapidinho, me emocionei muito com o livro. E depois, comentando com um amigo, ele me falou: por que você não faz uma live e comenta a respeito do livro? Na hora eu fiquei assustada, né? Porque eu sempre fugi dessas coisas, sempre fugi da minha zona de conforto, né? Aliás, sempre quis ficar na minha zona de conforto. E daí ele começou a insistir, até que eu concordei. Falei, tá bom, vamos lá. E aqui estamos. Então, pensando nisso tudo, eu cheguei à conclusão que não dava para falar de Telos sem antes falar sobre a sua origem, que foi a Lemúria, né? Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a origem da Lemúria e outro dia a gente fala sobre Telos. Eu quero dizer a vocês que antes de falar qualquer outra coisa, que tudo que eu disser foi tirado do livro Telos. Por que você não lê a contracapa para justificar aquilo que vai ser dito? Tá bom. Vamos lá. Então, a contracapa, o livro. Eu não vou ler tudo isso, porque também é demais. Então, diz assim: a Terra, juntamente com uma grande parte da humanidade, está agora embarcando em uma grande aventura, a da ascensão. Vocês rezaram pela intervenção divina em seu mundo e suas orações estão prestes a serem respondidas. Isso foi dito por Adama, sumo sacerdote de Telos. E daí, lá aqui embaixo, bom, eles diz o seguinte: isso foi dito por, acho que pela Aurélia Louise Jones, que foi quem recebeu toda a canalização do livro, né? Lendas cercam os místicos continentes de Lemúria e Atlântida e os eventos que resultaram de seu afundamento. Os livros Telos nos trazem de forma inédita os fatos narrados pelos seus sobreviventes que, desde os acontecimentos que se passaram há 12.000 anos, habitam o interior da Terra. E eles estão em processo de ressurgirem entre nós. Nossa, isso me arrepia inteira. O retorno dos lemurianos é nada menos que a segunda vinda que esperamos há muito tempo e o contato com uma civilização que atingiu a plenitude da consciência crística. Quando estivermos prontos para recebê-los entre nós, o Cristo que vive em nosso ser se tornará tangível neste planeta e em nossa vida cotidiana. Então, nesses livros, temos informações sobre a cidade intraterrena de Telos, seus habitantes, novo modo de vida, cultura, saúde, alimentação, práticas espirituais, relações com outras civilizações estelares e com animais, as mudanças de consciência necessárias para que a humanidade faça a transição para a quinta dimensão, entre outros assuntos relevantes para o presente e para o futuro da humanidade. Os livros Telos são uma canalização de Adama, sumo sacerdote de Telos, e de outros seres de luz
através de Aurélia Louise Jones. Eu não estou fazendo propaganda do livro, não. Eu só quero dizer, estou só me baseando naquilo que o livro diz. Quinta dimensão é para onde eles estão nos levando atualmente. Retornando, né? Levando de novo. Justamente, porque nós estamos numa transição planetária. Sim, não é sem isso? dúvida, é. E então, as histórias de Lemúria, que são muitas, né? Tem muita gente falando sobre a Lemúria, e eu não sei da veracidade de todas essas histórias, por isso que eu prefiro me basear nesse livro, porque foram canalizados, aliás, os 3 livros, né? Foram canalizados por seres que viveram essa época, né? Então, eu acredito que tenha mais veracidade. Então, as histórias se perderam ao longo dos tempos, né? E a única história que sobrevive está registrada na Biblioteca de Telos. O arcanjo Miguel, juntamente com outros seres ascensionados, e com a permissão de Deus, é claro, porque nada se faz, né? Se Deus não permitir, em torno de 4,5 milhões de anos antes de Cristo, eles trouxeram as primeiras sementes para tornarem-se a raça lemuriana. Quando eu falo sementes, eu digo almas. As almas que vieram para cá eram originárias de Mu. Fala o que significa Mu, a terra de Mu. Eu fui procurar no Google, né? Porque eu também não sabia. E então eu vou ler aquilo que o Google diz na Wikipédia. Mu, assim como Atlântida e Lemúria, é considerado um antigo continente lendário que entrou em colapso devido a um cataclismo. Suas descrições e pesquisas ainda estão em nível obscuro devido à falta de fontes e fatos históricos confiáveis, porém, estudos recentes especulam que sua existência esteja ligada à região submersa da Zelândia, intercalada à Austrália. Acredita-se que dessa massa de terra submersa tenha restado apenas regiões como a Nova Zelândia e a Nova Caledônia. Tem algumas informações que Mu foi a Atlântida que submergiu, eu não sei dizer. Então, foi uma época muito próspera e perfeita. Sim. Foi a Era Dourada, sim, que era um paraíso difícil de se imaginar, certo? Sim, porque hoje em dia nós temos uma ideia de paraíso diferente. Eu acho que nada daquilo que era de que foi essa civilização, né? Então, nós difícil não lembramos. Pois é. Nossa memória foi apagada. Pois é. E nós não lembramos Pois de nada, pelo menos por enquanto. Pois é, então é difícil a gente imaginar o que seria um paraíso, tudo perfeito, né? Tudo puro amor. Puro amor, né? Uns respeitando aos outros. Então, sem críticas, sem medo, com saúde perfeita, sem julgar as pessoas. Sim, com família perfeita. Então, realmente difícil da gente imaginar uma civilização com toda essa perfeição, né? Hoje em dia, né? No mundo que nós estamos vivendo. Então, muitas outras raças vindas das Pleiades se misturaram
e formaram a civilização lemuriana, né? Foram vindo, foram se juntando a essas almas que vieram, que foram trazidas por Miguel e outros seres, né? E que formaram a civilização lemuriana. Então, era uma civilização muito iluminada que contribuiu para o surgimento de outras civilizações, como, por exemplo, a Atlântida. Tiveram outras civilizações também que foram geradas, não, que surgiram, né, da civilização lemuriana, desses seres lemurianos, né? Então, essa civilização, esses seres foram se adaptando à nova condição de vida e foram se estendendo e colonizaram um imenso continente. Que era bem grande. Muito, muito grande. Que era o continente da Lemúria e que abrigava o Oceano Atlântico e mais além, né? E antes da queda, a Terra, na época, vivia na quinta dimensão. O corpo deles era muito sutil, era um corpo de luz. E quando necessário, eles tinham a capacidade de baixar a frequência deles, e a frequência energética, né? E eles se densificavam um pouco, porque cada vez que a gente baixa a nossa frequência, a gente se densifica, né? Para poder chegar até a terceira dimensão, não é isso? Eu acho. Sem dúvida. E depois eles voltavam ao normal. Eu acho que quando era necessário eles conviverem com outras raças e se tornarem talvez visíveis, né? Porque como eles se densificavam, daí depois eles voltavam àquilo que eles realmente eram, né? E, infelizmente, eles foram fazendo acordos com outras civilizações menos elevadas, né? E progressivamente baixaram suas vibrações, tornando-se menos luz e caindo da quinta dimensão para a quarta e da quarta para a terceira. O que somos nós hoje? Eu creio que sim. Somos nós hoje, que vivemos na terceira dimensão. Sim, mas eu não sei a forma que eles tinham na terceira dimensão, né? Não sei se a forma deles era um corpo físico como o nosso. Sim, eu acho que era, porque se é da terceira dimensão, é corpo físico. Não, eu estou dizendo da aparência deles. Eu não sei se a aparência era a mesma que nós, né? Hoje em dia, não sei. Não tem essas minúcias no livro. Isso no livro nem em lugar nenhum. Depois, em Telos, ele vai falar um pouco mais sobre essa civilização, mas essa parte da Lemúria ele não fala, né? Mas então esse processo de densificação, de retrocesso, né? Eu identifico assim, é um retrocesso, né? Durou milhares de anos, né, para que esses corpos fossem se densificando. Isso aconteceu por mais ou menos em 4,5 milhões de anos antes de Cristo, até aproximadamente 12 mil anos atrás. E antes do afundamento desse imenso continente lemuriano, sim, atualmente sob o Oceano Pacífico, né? Incluíam as terras do Havaí, da Nova Zelândia, das Ilhas Fiji, da Austrália, da Ilha de Páscoa, abrangia também terras de Madagascar
e estendia-se até a Califórnia e parte da Colômbia Britânica no Canadá, na costa leste do Canadá. Essas últimas informações foram dadas pela princesa Charula Dux, filha de Ra e Ranamu, que eram os reis de Telos, rei e rainha de Telos. E a dama, no livro, diz textualmente: a Lemúria existe até hoje em uma frequência de quinta dimensão, embora ainda não seja evidente para a sua visão e percepção de terceira dimensão. Infelizmente, né? Porque eu gostaria muito de ver e saber como é que são. E eu acho que a gente não teria condições de digerir, né, tudo aquilo que a gente visse e soubesse, né? Porque com tudo que a gente vivencia hoje em dia e essa mudança tem que ser realmente muito progressiva, né? Muito lenta, progressivamente. E eu acredito, sinceramente, que a Lemúria tem vindo até nós para que a gente vá voltando mesmo a ser aquilo que nós éramos. Porque se o planeta e nós estamos passando da terceira para a quinta dimensão, então nós temos que ir voltando a ser o que nós éramos, né? A Terra tem que ir voltando àquilo que era, né? Um planeta feliz, próspero, né? O paraíso, como a dama diz aqui no livro, né? E acredito que a vida vá lentamente nos trazendo de volta, vá nos conduzindo ao retorno, né? Bem lentamente, mas vamos voltando para casa. Pois é. Então, eu quero deixar por enquanto, o livro fala a respeito da queda da Lemúria e da existência de Telos, né? Por que da existência de Telos? Mas eu prefiro falar, eu não quero tomar muito tempo de vocês, e depois eu prefiro falar quando a gente for conversar a respeito de Telos. Daí eu falo a gente conversa sobre a queda, né, de Telos, como se deu, e o início de Telos. Então, por hoje é só. Eu quero agradecer imensamente a presença de vocês. Quero agradecer muito, muito vocês estarem nos escutando, nos dando uma força aqui para que essa live possa existir de acordo com a insistência desses nossos amigos, né? Porque foram 2. E então, minha gratidão por vocês imensa por todos. Por vocês estarem aqui conosco, nos ouvindo, tá bom? E até uma próxima live, tá bom? Gratidão e até mais. Até mais, desligue.